Vamos prosseguir então com nossos estudos, com essa temática, Supremo Deus, a sabedoria exposta no livro de Jó. E nós embarcamos a partir da última aula sim, com um grande desabafo, mas a partir desta aula, mais claramente, embarcamos na jornada da sabedoria. Embarcamos na disputa por achar razões. Então nós estamos, sim, a partir de agora, em uma roda de filosofia cristã. Pessoas debatendo por que as coisas acontecem, com o pressuposto de que Deus existe e eles servem a este Deus. Agora, quem é esse Deus? O que ele faz e por que ele faz as coisas? Por que isso aconteceu na vida de Jó? Passam a ser elementos de discussão entre ele e seus amigos. Então, retomando o que nós falamos na última aula, a integridade testemunhada e testada. Na última aula não, perdão, mas em si, desde o capítulo 1, Deus mesmo destacou a integridade de Jó. Não apenas o narrador deste livro, no primeiro versículo, mas também o próprio Deus testemunhou perante Satanás a integridade de Jó. E se dispôs claramente a testá-la, a prová-la, na verdade. Mostrar que Jó era realmente íntegro. Enquanto Satanás apostou que ele não era, e Satanás, obviamente, saiu derrotado. Então nós vemos a integridade de Jó sendo testemunhada por todos, inclusive nós hoje em dia, e também testada por Deus, provada por Deus. O sofrimento revelando o verdadeiro Jó. Enquanto nas palavras do inimigo, Jó se mostraria a verdade, tiraria aquelas camadas de conforto dele, aquelas camadas de bênçãos e dádivas e dons de Deus, e mostraria abaixo dessas camadas um verdadeiro Jó que blasfemaria o nome de Deus. Pois bem, tiradas todas essas camadas de conforto e paz, encontramos um Jó que abençoou o nome de Deus. Totalmente ao contrário do que Satanás apostava. Mas nós vimos o verdadeiro Jó, mesmo em meio ao sofrimento, sendo fiel a Deus, não atribuindo a Deus culpa alguma e não pecando com os seus lábios. E por fim, nós vimos no capítulo 3, nesse capítulo mais triste, de uma alma deprimida, o despejar da alma de Jó, do âmago desta alma, em meio à dor. Então ele se jorrando em belas palavras pesadas, profundas e extremamente depressivas, extremamente dolorosas, até para o leitor, mas imagine muito mais para a alma que está desabafando dessa forma. E dentro desse grande desabafo de Jó, nós temos alguns argumentos, algumas confissões seríssimas de Jó em meio à dor. Primeiro, ele amaldiçoou o próprio nascimento e quer que seja esquecido. Depois, ele pergunta por que não nasceu e morreu tão logo. Por que ele não morreu logo, não morreu breve? E a última questão, por que ele não morreu agora? Por que ele não morre imediatamente? Que resta senão a morte? Então, ele flerta com o não nascimento ou a morte em todo o capítulo por causa do sofrimento. E questiona a Deus. Por que alguém vive se for para sofrer? Por que não morre logo? E são questões seríssimas que levantaram sobre ele alguns dedos. Então, nessa imagem mostrada aí, mostrada assim, não tão claramente para vocês, mas é um quadro pintado sobre Jó, sobre a situação de Jó, e não sei se depois posso encaminhá-la mais em uma resolução melhor, uma visibilidade melhor, mas simplesmente a figura de um homem que simbolizaria Jó, sem muitas características de doença, do jeito que a gente leu, inclusive está muito bem esse Jó, perto do que a gente imagina, e 3 homens apontando o dedo para ele. Simplesmente, 3 homens velhos apontando o dedo para ele, e um curioso, olhando para toda a situação ali no canto, que a gente vai chegar nele e nem foi apresentado a nós, só depois, só quando passarmos para os monólogos, nós conheceremos esta 5ª personagem aqui.
Mas em si nós vamos, a partir de agora, presenciar isso. Dedos apontados para Jó. Jó tornou-se vítima de uma situação terrível. Vão vitimizá-lo ainda mais, tornando-o vítima de acusações totalmente levianas, acusações maldosas, inclusive, cruéis, com algum ar de espiritualidade, com algum ar de teologia, mas simplesmente cruéis. Simplesmente acusações de pessoas que foram lá para consolá-lo. Então, a partir de agora, até que se encerre esse debate, até que se encerre essa busca por motivos, nós veremos isso. Jó falando e seus companheiros, amigos, o acusando. Outro detalhe que eu citei no comecinho da estrutura de Jó, na primeira aula, a gente pode destacar que vai ser comentado hoje, pelo menos os versículos nós falaremos hoje. Jó 8, de 6 e 7, imaginem vocês, se vocês chegam em determinada igreja, e essa igreja tem o foco em mostrar ao mundo que servindo a Deus serão bem recompensados. Imaginem nesses momentos, vocês chegando numa igreja e eles falando, você precisa servir a Deus e você será bem recompensado por isso, você será enriquecido por isso, você conseguirá êxito no seu emprego, você terá uma prosperidade muito grande. E aí você fala, bom, será que isso é bíblico? E aí ele abre Jó 8, 6 e 7 e diz, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o reestabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Esse tipo de versículo o mundo ama. Esse tipo de teologia as pessoas esperam ouvir de vocês a todo momento. Seja fiel, seja uma pessoa boa, seja justo, seja uma pessoa íntegra, e você vai ser recompensado aos montes. Pode até começar de pouquinho, mas você chegará longe. Você vai chegar longe. Ninguém te segura, rapaz, se você for fiel. O mundo ama esse tipo de pregação, o mundo ama. E aí você fala, e está na Bíblia. É bíblico. É assim que se estuda a Bíblia? Esse é o perigo. Entendem o perigo de citar versículos sem conhecer de onde eles estão sendo citados? Lembrem-se, a Bíblia, se você citar trechos, contém falas até de Satanás. Então lembrem-se, precisamos ter cautela. E vamos entender onde que surge esse tipo de argumento. De onde ele vem, nestes dois versículos aqui, que parecem tão claramente uma teologia da prosperidade, mas nós chamaremos teologia da retribuição. Nesse enredo, a aula de hoje, queria que nós tivéssemos a temática, primeiro round. Primeiro round. Nós temos uma briga aqui. A partir de agora, os que foram consolar prepararam suas armas, prepararam-se para o combate, e vão combater Jó, em palavras, que ferem bastante, inclusive. Mas vão combater Jó, e nós veremos esse combate. Em um lado do ringue, 3. Sim, estamos em desvantagem numérica. 3 pessoas que vão lutar contra os amigos que eles foram consolar. E Jó, tentando se justificar, vai lutar contra eles. E nós veremos este ringue. Será um round apenas? Não, já vimos que serão 3. Nas próximas 2 aulas nós vamos comparar o segundo e terceiro rounds. Mas este primeiro, nós analisamos de uma forma muito terrível. Porque já passa a ser a agressão a Jó. E lembrem-se como Jó está. Lembrem-se o sofrimento de Jó e a situação de Jó. E é neste momento que ele começa a apanhar dos amigos, vamos dizer assim. Então, refletindo um pouco sobre isso desde já, tem uma frase interessante para considerarmos.
quando chegam ao fim das suas forças, caindo num poço sem fundo de sofrimento, serão ditas palavras precipitadas que mais tarde as pessoas irão lamentar. Mas, enquanto isso está acontecendo, devemos dar-lhes um pouco de folga. Ou seja, se nós analisarmos, estamos saindo do capítulo 13 e iniciando o capítulo 4. O que Jó disse, todos vocês entenderam, a gente fez um compassar muito tranquilo na última aula, de que é uma expressão da alma de alguém miserável em meio ao sofrimento. Eu acredito que todos ficaram com compaixão, certo? Não são todos que ficam. Porque se a gente se analisar simplesmente o discurso de Jó, realmente é um discurso que questiona muito. É algo que normalmente nós não deveríamos pensar. Normalmente, o capítulo 3 não se aplica em nossas vidas. Entendem isso? Normalmente não. Pontualmente, em momentos terríveis, expressa o que a gente sente. Então, é nesse momento do fundo do poço do sofrimento que as pessoas falam essas coisas. Mesmo sem blasfemar a Deus, dizem coisas terríveis sobre a vida, a existência, o seu arrependimento, a sua revolta ou a sua tristeza. Falam sim. E qual é a postura do homem piedoso que está ao lado? Deixa ir. Deixa essas palavras serem professadas, o momento da dor sair, abaixar um pouco a poeira, que chegará um momento. Então, nós vimos isso sobre a necessidade do silêncio, junto ao luto, por exemplo. Então, pois bem, essas palavras ditas em meio ao luto, você não precisa lembrar delas depois do luto. E é ao contrário do que nós veremos. Eles considerarão essas palavras de Jó e começarão a, sem folga alguma, culpá-lo por dizê-las, e daí em si começar toda essa dificuldade de comunicação entre ambos. Vamos lá então entender quais são as palavras que o primeiro deles falará a Jó, capítulo 4, de 1 a 6. Jó, capítulo 4, de 1 a 6. Lembrando, tivemos 3 aulas, 3 capítulos. Nessa aula, 11 capítulos. Então, nós não citaremos todos os versículos. Pegaremos de cada local aqui, mais ou menos, alguns dos principais argumentos para compararmos, e a partir dessa comparação, chegarmos a algum conhecimento, algum estudo. Mas eu gostaria de entender tudo o que eles estão falando. Excelente, mas terá que fazer a leitura desses versículos particularmente. Terá que fazer a leitura de todos esses capítulos e terá que, vamos dizer aí, em 10 semanas, concluir o livro de Jó. Nós já estamos na 4ª semana. Jó 4, de 1 a 6, diz: Então respondeu Elifaz, de Temã: Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Então, o primeiro argumento de Elifaz, a primeira palavra já de consolo, lembremos, eles foram lá e é a primeira fala deles a Jó. Esta é a primeira fala deles a Jó registrada. E justamente você desabafou, você teve essas palavras no momento de dor. Jó mesmo, no primeiro momento, ele ouviu palavras de dor em luto, que foram da sua mulher, e disse: como fala uma louca, você está falando. Agora ele também falou no meio da sua dor e deu aquele desabafo confiando nos amigos. E ele desabafou para os amigos prepararam as pedras.
E ele já começa a falar, olha, já que a gente estava até agora quieto, lembra por que eles estavam quietos? Por causa do sofrimento. Eles chegaram lá, se depararam, talvez já tinham levado as pedras, inclusive, mas chegaram lá, tamanho sofrimento de Jó, eles ficaram quietos durante 7 dias e 7 noites, por causa, biblicamente falando, por causa do sofrimento. Então o sofrimento era terrível. E demandou o silêncio dos 3. Mas agora ele fala, posso falar uma coisinha? Esse é o perigo. Quando você fala isso, provavelmente vem coisa ruim. Posso me arriscar a dizer só uma coisa? Você vai ficar muito triste? Você vai ficar muito impaciente se eu falar uma coisinha? É que eu preciso falar, né? Mas quem aguenta ficar quieto nessas horas? Ele fala isso. Quem pode refrear as palavras, né? Você falou aí, agora eu vou falar também? Aí fica tudo bem, tudo certo. E ele começa o seu raciocínio. No início do seu raciocínio, ele já diz, quem é Jó? Ou quem era Jó, pelo menos, falando, né? Ele era um homem distinto, era um homem íntegro, era um homem forte, era um pilar de outros. Muita gente chegava aqui para ganhar força de você, muita gente pediu seus conselhos e você segurava firme a mão deles e levava no caminho certo. Quantas pessoas foram abençoadas por este homem chamado Jó? Por muito tempo você fortaleceu pessoas, por muito tempo você manteve pessoas de pé. Aí acontece algo com você, não que ele esteja dizendo que é algo pouco, né, mas vem a dificuldade a você e você cai. Ô Jó, mantenha a coerência. Observação, este dos 3 amigos é o mais sábio, tá? Ele é o melhorzinho, já deixando claro para vocês. Dos argumentos, da construção, ele é um pouquinho com o freio de mão puxado nas pedras, vamos dizer assim. Esse é o melhorzinho deles. E ele já começa dessa forma, tanto que sugere-se que ele deva ser o mais velho. É o que começou a falar, e aí os demais falaram também. É o mais respeitado, pode ser então o mais velho deles e mais sábio deles, bem claramente nos seus argumentos. Depois de falar que ele era um dos pilares de todos os amigos, de todos os conhecidos, e falar que chega um momento da dificuldade, você se prostra, ele volta. Então, por que você não confia na integridade? Por que você não volta os seus olhos para um momento de integridade? Esse é um momento de força. O que ele está querendo dizer aqui? Em outras palavras, que ficarão mais claras daí para frente, você era o homem de firmeza dos outros, enquanto era íntegro. Agora que você está em pecado, em alguma situação constrangedora, alguém pecou e aconteceu tudo isso, você deveria voltar à integridade. É nela que você confia. É nela que você vislumbra a sua força. Enquanto você não voltar à integridade, você vai ficar quebrado aí. Ele já começa a dar esse tipo de raciocínio, esse tipo de argumento, sugerindo de que ele não era íntegro. Sugerindo que ele não estava íntegro. Lembremos de sabedoria. Sobre palavras, quando você fala a uma pessoa, uma coisa muito importante que nós somos chamados é a pensar antes de falar. Considerar com cuidado o que você vai falar. Esses amigos não pareceram tão bons na aula passada? Aqueles amigos que, sem serem chamados, vieram lá de longe, cidades diferentes, para consolar o seu amigo Jó e ficaram com ele em silêncio durante o seu luto. Excelente. Provérbios 17, 28, dá o diagnóstico de como são esses amigos. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Até o insensato se passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Calado, é difícil distinguir quem é sábio e quem é louco.
Calado é difícil de diferenciar quem é insensato e quem é inteligente, se ambos estiverem calados. Então, enquanto aqueles 3 ficaram calados, demonstraram muita sabedoria. Estudamos aqui, que sabedoria. Façamos igual ele. Quantas vezes eu errei, no meio do luto, cheguei gaguejando, não sei o que eu falar, acabei falando uma coisa chata, e eu já saio assim, abraço a pessoa e já saio assim com aquela cara de, eu acho que não era isso que eu deveria ter falado. Então a gente fala, os amigos de Jó não, os amigos de Jó se mostraram muito sábios, enquanto ficaram quietos. Depois que abriram a boca, deu nisso. O silêncio dos amigos de Jó guardava rios de ofensas, tolices e julgamentos. O silêncio conseguia guardar todos os seus julgamentos, as suas ofensas, as suas tolices. O abrir da boca é como uma abertura de uma imensa comporta de uma represa. Despejam-se as profundidades do que temos em nosso interior. O que havia no interior desses amigos? O que havia no interior desses amigos? Vamos ver o que mais tinha. Versículos, ainda capítulo 4, versículos de 7 a 9. Reflita agora, ainda ele faz falando. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? A dúvida dele. Me responda, Jó. Quando o inocente perece? Ou quando o íntegro é destruído? É lógico. Se você foi destruído, você não é inocente nem é íntegro. É basicamente isso. A pergunta, ele quer fazer Jó chegar a esse raciocínio. Essa é a sabedoria de Elifaz. Quando o inocente perece, quando o justo, o íntegro, sofre destruição. E aí ele fala bem da onde que ele tira essa teologia dele. Pelo que tenho observado, é a opinião dele, tá, gente? É a visão dele sobre os fatos. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Uma bela visão da realidade. Pelo sopro de Deus serão destruídos. Pelo vento de sua ira, eles perecem. Então, o primeiro argumento é que, simplesmente, o ímpio perece. O ímpio perece. O ímpio merece ser destruído. O ímpio merece a condenação e, por isso, ele sofre. Por isso, ele tem os reveses da sua vida. Aí a gente fica em jogo aqui, mas não tem razão? Ou não? Se essa é a sua dúvida, você chegou a entender o raciocínio dele. Primeiro, a ser destacado, que é muito importante, é o erro, o grande erro dele, o grande erro que todos nós costumamos, na verdade nem costumamos, nós fazemos sempre. Todos nós fazemos sempre. Confiança nas próprias observações. Confiança nos nossos próprios olhos. Não, o que eu vi é isso, então isso é verdade. Essa confiança de Elifaz, essa característica de que você observa as coisas e tira a sua própria interpretação, e a sua interpretação é verdade. É um risco, sim, mas é um risco que a gente cai nessa tentação, nesse problema, todos os dias, eu garanto para vocês. Todos os dias. Confiando mais na nossa observação, no nosso raciocínio sobre as coisas. Ou seja, realmente acontece muita coisa ao nosso redor. E quais olhos observam isso? Os nossos. Só que os olhos de cada pessoa observam todas as coisas da mesma forma? Não. Cada um tem um ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista. Não existe. Existem duas pessoas nesse mundo que têm o mesmo ponto de vista sobre uma mesma situação. Entendem isso? Não existe. Não existe um coletivo que tem a mesma visão, num ponto de vista,
da mesma situação. O que existem é coletivos que têm pressupostos interpretativos, olha que bonito, cosmovisão, ou seja, usam o mesmo óculos, a mesma forma de enxergar a realidade. Todos eles tendem a ver da mesma forma. É um óculos escuro, eles vão ver um pouco menos o raio do sol. Como assim? Se eu acredito, por exemplo, em ETs, alienígenas, se eu ver um risco no céu, provavelmente eu vou falar, um OVNI, é um disco voador. E outra pessoa que também acredita nisso vai olhar e vai falar, um disco voador. Nós temos o mesmo ponto de vista. Não temos. Temos os mesmos pressupostos. Temos as mesmas crenças, mesmo conjunto de visão. Por isso enxergamos parecido. Qual que é o nosso conjunto de visão que nos faz enxergar a realidade de uma forma parecida? Isso. Essa é a lente de contato aí nos nossos olhos. Essas são as lentes que nós enxergamos o mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. A partir de que nós fugimos disso, seria terrível. E a partir de que nós, com outros óculos, e o mundo nos oferece milhões deles. E a gente vê sentido, por quê? Simplesmente muda a nossa visão da realidade. A gente vê sentido no que o mundo fala. Tem uma pessoa trabalhando, tem uma pessoa que contrata esse trabalhador. Tem gente que, com seus óculos, fala, que lindo, a pessoa foi contratada. Tem gente que, com seus olhos, fala, ele vai começar a ser explorado. O mesmo fato, duas lentes diferentes. Então, nós precisamos tomar cuidado com as lentes que nós colocamos na frente dos nossos olhos. Nossa lente deve ser as Escrituras. O problema aqui é que as Escrituras que ele está seguindo, na sua cabeça fazem todo sentido, mas são totalmente corrompidas com a verdadeira visão do que é Deus. Esse é o desafio. Ele observa e tem visto as coisas distorcidas e não sabe, mas ele acredita ser verdade. Ele conclui que a visão dele de mundo, que ao ponto de vista dele é a verdade. Primeiro erro nosso, confiar nas nossas próprias observações. Quais são essas observações? Vamos analisar bem claramente. Colhemos o que cultivamos. Opa, isso é uma verdade ou é uma mentira? A gente planta e colhe conforme a gente plantou? Dá até um medo responder, né? Sim, é bíblico. Aquilo que você plantou, você vai colher. Isso é bíblico. Então, ele está absurdamente errado? Não. De forma alguma. Deus é justo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Só que entenda, o problema é que ele é raso na interpretação dele e encontra um erro terrível. Por quê? Nem tudo que nós façamos na nossa vida é uma colheita direta daquilo que a gente tem plantado. Tem outras coisas que a gente também vivencia. Essa é a grande questão. Que são graça, por exemplo. Essa visão do mundo não entende a graça. Essa visão de se você fez, você vai colher simplesmente isso em todas as suas ações, nunca vai entender porque uma pessoa ganha uma coisa que ela não merece. O conceito de graça, a partir daí, nunca será entendido se o ápice da sua interpretação de mundo é plante e colhe. Só isso em todos os seus momentos. Sendo assim, nós também não entenderemos por que o justo sofre. E esse é o ponto de raciocínio aqui. Por que o justo sofre? Vai falar, porque ele é injusto, na verdade, se sofre. Não é isso. Não é isso. Não entenderemos o mal que existe no mundo e faz com que todos que estão aqui, até o justo, sofrer. O mal jaz no mundo. Então não é simplesmente um retorno a uma atitude individual sua, mas se alguém for e matar alguém da sua família, não é simplesmente um mal que eu cometi, mas é um mal que aquela pessoa está cometendo. O mal existe e atinge até os íntegros na terra.
Então, esses dois conceitos de que a pessoa recebe graciosamente de Deus aquilo que ela não merece, ou recebe em situações terríveis aquilo que ela não cometeu diretamente, nós não entenderíamos se nós não compreendermos o que é isso de plantar e colher. Uma visão superficial da Bíblia. Charles Swindoll diz: Elifaz quer saber quem jamais sofreu sem merecer. O que dizer de cada mártir, das vítimas de abuso e assassinato, do Filho de Deus, o inocente Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo. Aquele que não cometeu pecado, não conheceu pecado, não tinha pecado. Sem merecer, ele foi pregado numa cruz. E é ele quem diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A crucificação do Salvador é o exemplo clássico do sofrimento injusto. Nós devemos ser totalmente imunes a esse tipo de argumento. Só olhando para a cruz de Cristo já é o suficiente. Infinitamente suficiente. Não é apenas o injusto que sofre. Ponto final. Precisamos entender isso. Precisamos absorver isso. Jó 5, 3 a 5, última parte do argumento dele. Não termina aqui. São coletâneas do capítulo 5. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos, longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Argumento dele: o insensato, o que acontece com o insensato? Casa amaldiçoada, filhos inseguros, riquezas indo embora. Ainda prossegue, versículos 8, 9, 17 e 27. Mas, se fosse comigo, ó Elifaz, agora chegou o conselho, né? Se fosse eu, então, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Foi isso, que verificamos ser verdade. Eles já tinham discutido tudo sobre Jó. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Conselho dado. Nessa última parte, chegando a essa conclusão de o infeliz sofre, ele diz: o insensato sofre. O insensato tem e sofre maldições, seus filhos estão em insegurança e perdem bens. Ele nem usa a vida de Jó, para mostrar quem é insensato. Imagina, só fala, sofre maldição na sua casa, ele tem filhos inseguros, os 10 filhos de Jó morreram, nem se aplica. E perdem os bens, perdem as suas riquezas. Ou seja, em outras palavras, ele está chegando claramente: você é um insensato. Você é um insensato. Essas são as palavras de Elifaz. O que é isso? É simplesmente olhar para uma pessoa em sua dor e falar: você merece isso. Ímpio. Simplesmente uma forma de entender Deus, ou seja, teologia, uma lógica de Deus, ou um conhecimento de Deus, frio, insensível e cruel, que não tem como ser a verdade das Escrituras. Ponto final. Se você consegue olhar para uma pessoa em sofrimento, avalie, por favor, avalie o seu coração. Se você consegue olhar para uma pessoa em sofrimento, destruída, e falar: você merece isso, você não entendeu nada sobre as Escrituras. Nada. Você não vive nada do que Jesus Cristo ensinou. Esse é o argumento que tem sido proclamado por Elifaz. Ele
aconselha, olha o grande conselho do moralista, o grande conselho do homem que se acha íntegro e acha os outros insensatos. Basta buscar a Deus. Quem já ouviu isso? Sinceramente, quem já ouviu isso? Eu estou sofrendo, eu estou com uma situação difícil. Busca a Deus, filho. Está faltando oração. Quem nunca ouviu isso? De um Elifaz ao seu lado. Esse é o conselho que muitos de nós ouvimos. E eu estou sendo muito bonzinho, né? Muitos de nós falamos. Muitos de nós já demos. Falta você se aproximar de Deus, como se o justo não sofresse. E ele continua, fique feliz, momento, balões coloridos. Fique feliz com a disciplina do seu erro. Feliz é o homem a que Deus disciplina. Fique feliz, você errou e você está sendo disciplinado. Olha que prazer você estar errado e Deus te disciplinando. Alegria, sorria. E Jó sim. Jó não está entendendo e a gente verá o argumento de Jó. E eles chegam à conclusão, é isso que nós verificamos ser verdade. Enquanto nós pensamos o que aconteceu com Jó, chegamos a um consenso, verificamos uma verdade. Qual verdade? Você é um pecador, miserável, e que está nessa situação infeliz por merecimento. Viemos consolá-lo. Esse é o consolo que eles trazem a Jó. Amigões. Lembra disso? Amigo mesmo. Capítulo 6, agora, mudando o discurso, versos 1, 8 a 12. Então, 1, 8, 9, 10, 11, 12. Então Jó respondeu. Por isso que vocês já perceberam que vários capítulos começam com, então respondeu tal, versículos pequenos. Justamente para mostrar essa transição, e a gente vai sempre citar esses primeiros, para deixar claro quem está falando, que muda totalmente o enredo. Se você pegar e não souber quem está falando um versículo do meio, você está perdidaço em Jó, não use esse versículo para nenhum tipo de aprendizado na sua vida. Tenha cuidado. Então Jó respondeu, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Ele está reconhecendo, se eu tivesse morrido, primeiro, vamos abrir um parênteses aqui, eu não teria que ouvir esses amigos meus aqui. Olha, já é um sofrimento a menos também acrescentado. Mas em si, se eu tivesse morrido lá, olha, eu estava tão bonito, né, até o capítulo 2, se Jó morresse ali, bendito seja Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, recebemos o mal, o bem de Deus, não receberíamos o mal, em tudo isso não pecou, morreu ali, olha, Jó falou, eu estaria no pedestal, seria a melhor coisa, abreviaria meu sofrimento, mas eu não sou de aço. Ele disse isso, Jó olhou para suas próprias palavras, olha isso, Jó olhou para suas palavras, capítulo 3 aí registrado, e falou, não sou de aço, gente, desculpa, eu desabafei, caramba, não tem mensagem mais humana que essa, não tem como desabafar, ele ainda reconhece, eu disse palavras terríveis, sim, eu falei, mas eu não sou de aço. Parece que ele está falando, você não viu o que aconteceu comigo, cara? Você está desconsiderando tudo. Eu não aguento. Desculpa, eu não aguento. Seria tão bom se eu tivesse morrido, mas eu não aguento. Eu estou vivo, sofrendo tudo isso, eu não aguento. E ele prossegue, depois do desabafo, ele prossegue. Mas tem uma coisa. Pois agora vocês de nada me valeram. Agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde
errei. Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Paralelismo de poesia hebraica está aqui. Pode ver, reconsiderem ou tornem a analisá-la, eles fazem um paralelo e depois a mesma resposta. Não sejam injustos ou minha integridade está em jogo. Vocês estão sendo injustos e condenando minha integridade. Reavaliem. Esse é o clamor dele. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que minha boca não consegue discernir a maldade? Vocês estão falando, ele está falando aqui, vocês estão falando comigo, e será que eu, Jó, não consigo discernir bem e mal? É isso que vocês estão falando? Eu estou triste? Sim. Eu falei algumas coisas pesadas? Sim. Eu estou errando? Foi os erros que eu estou cometendo e não me arrependo de erros? Não. Vocês estão enganados. Jó não se prostra perante o erro teológico deles. Isso é espetacular. Jó fala, mostrem o meu erro. Reavaliem. Mostrem onde estou errando. Então, o desejo dele, que Deus me elimine lá naquela etapa. Realmente é o meu desejo que Deus tivesse me eliminado, me esmagado, acabado comigo, desse cabo de mim. Mas já que agora eu estou aqui, moribundo e sem esperanças, eu falhei. Ok, eu tive palavras um pouco inadequadas para amigos assim ouvirem. Ok, porque eu não suporto mais. Mas, me mostrem o meu erro. Só peço isso a vocês. Será que eu não sei discernir o que é falar mal e o que é falar bem? O que é pecar? Então, eu não sei reconhecer meus pecados? Nessa fala, ele é interrompido aí no seu discurso, e aí Bildade, o segundo amigo, já foi, ele faz. Aí Bildade vai responder isso daí de Jó. O que ele diz? Olha para Jó, falando assim, mostrem meu erro. Será que eu não sei discernir? Ele vira assim e fala, capítulo 8, de 1 a 4. Então Bildade, de Suar, respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Bildade, estou falando, ele faz, era bom ainda, né? Agora vocês acreditam em mim, né? Bildade que é ruim. Só piora a situação. O que ele diz? Espera aí, de tudo que aconteceu, de tudo que ele faz, prudentemente falou para você, você ainda fica falando? Até quando que você vai falar desse jeito aí, Jó? Primeiro, acaso Deus é injusto? Por acaso Deus torce o sentido de justiça? E ele fala, quando seus filhos pecaram, não diretamente, necessariamente, ele está falando dos filhos de Jó, tá, gente? Ele falando de Deus. Deus torce a justiça. Quando seus filhos pecaram, ele os puniu. Então, ele está falando, se filhos de Deus pecarem, Deus punirá. É simples, é simples. E ele prossegue, versículos 6 e 7. Se você for íntegro e puro, olha o contexto. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. Lemos estes versículos no começo. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Eu não vou terminar meu discurso, né, só nessa forma pesada, eu vou dar a prosperidade aqui, terminar com essa coisa bonita. Então, Jó, em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu tenho uma teologia de retribuição, é isso que nós falamos. Teologia de retribuição. Por quê? Primeiro argumento, Deus é justo e sabe o certo. Primeiro argumento, Deus é justo e sabe o certo. Isso é muito inteligente de Bildade. Fala que primeiro Deus é justo, certo? Concordemos. Deus fez, você merece. Ponto final. Se Deus fez isso, é porque você merece. Então, se filhos pecaram, são castigados. Se você for puro, você recebe a recompensa. Esse é o argumento dele. Então, você pode ainda hoje,
merecer a bênção de Deus. Você pode ainda hoje merecer que Deus te erga num pedestal. Você pode ainda hoje merecer prosperidade de Deus. Quantos Bildades estão por aí pregando em igreja? Quantos destes que dão esse tipo de conselho estão levando rebanhos a segui-los? Ele está dizendo, você pode merecer coisas de Deus. Se você tem pecado, você merece o mal. Se você tem feito a coisa boa, você merece o bem. Essa é a informação de Bildade, numa teologia de que Deus é apenas um grande retribuidor, só isso. Quem coordena a história? O homem. E o grande retribuidor, se o homem fizer o bem, retribui o bem, se o homem fizer o mal, retribui o mal. Ponto. Isso é Deus justo. Para ele, na cabeça dele, isso é um Deus justo, e nós temos as rédeas do mundo. Faça o bem, receberá o bem. Faça o mal, receberá o mal. Tudo está sob controle. Faça o bem. Escolha as coisas certas, e você caminhará em paz. Essas são as formas de expor sua própria teologia, da forma de pensar dele. E aí prossegue, Jó responde, Jó não se cala em nenhum momento, tá, gente? Nós acompanhamos, estamos nessa trocação de socos entre eles, ainda no primeiro round. Então Jó respondeu, capítulo 9, versos 1, 2, 14, 21 e 22. Então Jó respondeu, bem sei que isso é verdade. Nós lemos isso, João Paulo leu isso aqui com a gente hoje de manhã. Bem sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ele torna o argumento do próprio, de Bildade mesmo, do próprio amigo dele. Ele falou, você não está muito superficial na sua interpretação? Ok, sem problema. Eu sei que Deus é justo, e Deus vai dar para quem fizer o bem, e Deus vai dar para quem fizer o mal. Eu sei. Quem que faz o bem perante Deus? Só me responde isso. Dá vontade de largar o microfone? Jó, você entendeu, cara. Na verdade, quem está ensinando aqui é você, não são os seus amigos. Realmente, que mortal pode ser justo diante de Deus? Como então poderei eu discutir com ele? Gente, mesmo se eu estiver certinho, como que eu vou poder chegar em Deus e falar, eu estou certinho? Não é isso em si. Como achar palavras para com ele argumentar? Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Essa é a leitura de Jó. Ele destrói tanto um quanto o outro. Vocês estão falando, não, Deus destrói o ímpio. E Jó fala, espera aí, Deus destrói ambos. Deus destrói ambos. Quem está mais próximo da realidade? Quem está mais próximo de uma teologia saudável, mesmo que ainda não bem clara para si mesmo? Pois bem, analisando então o que Bildade disse, Deus é justo e sabe o que é. É óbvio, meu querido. É óbvio. Então, a pergunta é, quem é justo perante Deus? Quem merece de Deus alguma coisa? Quem nos seus atos pode aguardar de Deus prosperidade porque fala, perante ti, ó Deus, eu mereço tal coisa. Essa forma de entender merecimento perante Deus é perigosíssima. O que merecemos perante um Deus perfeito? O que merecemos perante um Deus totalmente bom? Você é totalmente bom e perfeito para empatar o jogo, pelo menos? Imagine para ganhar algo de Deus. Para ganhar algo de Deus, você merece como? A preocupação de Jó era com a integridade dele, e ele tinha consciência que Deus destrói ambos. Ou seja, ele não se acha ímpio. O Jó não fala a partir de agora, não, eu realmente sou um ímpio. Não é isso, ele fala, eu não sou perfeito, mas eu sou sim um dos íntegros de Deus. Minha preocupação é em manter-me íntegro, em não falar besteiras, em não desviar dos caminhos de Deus. Mas eu sei que Deus destrói a ambos. Não é não ser destruído, minha preocupação. Jó é extremamente maturo. Eu tenho que me preocupar em ser íntegro, não em que o íntegro não sofre.
Então, ele falou, eu desprezo minha vida, eu prezo pela minha integridade. Esse é o motivo de você ser íntegro, não é? Eu serei íntegro porque eu vou receber uma casa. Eu serei íntegro porque eu ganharei na Mega Sena. Porque eu triplicarei meu rendimento. Não, a nossa integridade em si já é o fim, pela glória de Deus. Sua preocupação em ser íntegro, não qual é a recompensa disso. E isso que Jó está nos ensinando aqui, no meio da sua dor. E ele continua, e com uma forma messiânica de ver as coisas. Olha a demanda da alma de Jó. Ainda capítulo 9, versos 32 a 35. Ele, falando de Deus, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas este não é o caso. De alguma forma extremamente profética, a alma de Jó demanda Cristo. A alma de Jó anseia por Jesus. O que ele diz aqui é simplesmente: Deus não é homem. Então o nosso contato é difícil mesmo. Eu sei me colocar como homem. O que Deus responde? Virarei homem. Me tornarei homem. Pelo meu contato com você, então. É isso que Deus fala para você, no seu evangelho. Eu me tornei homem, para vir andar em meio a vocês. Ele fala, eu preciso de um árbitro, um mediador, entre a persona Jó, aqui, inútil, pequena, mínima, e o grande Deus. Só que eu preciso que seja alguém que coloque a mão em cada um de nós. Alguém que seja homem e seja Deus. Quem pode ser assim? Quem pode ter essa capacidade de fazer uma mediação entre homem e Deus, sendo perfeitamente Deus e sendo perfeitamente homem? A alma de sofrimento do Jó demanda Cristo, demanda o Messias. E ainda fala, além disso, além de ser homem, além de ser mediador entre homem e Deus, que ele afaste a ira de Deus. Perfeitamente a imagem da cruz. Alguém que seja capaz de propiciar. Alguém que seja capaz de fazer Deus afastar, aplacar sua ira e tornar-se propício. Jesus Cristo. E a partir de que eu tenha Jesus, a conclusão dele, terror e medo acabariam. Você pode dizer, eu tenho Cristo. E você sim, perante o juízo de Deus, tem total consciência de que temor e medo foram extintos perante Deus. Pois bem, apesar de tudo isso sendo exposto por Jó, Zofar ainda fala. Vem o terceiro amigo, apresenta o capítulo 11, de 1 a 2, que diz: Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Contudo, se você lhe consagrar o coração, estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, se você afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Serás firme e destemido. Parece um hino que eu conheço aqui. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Primeira coisa que ele já diz sobre Jó: você fala muito e tem se consagrado pouco.
Você tem falado muito, mas orado pouco. É um tagarela. Simplesmente isso. Você é um tagarela. Então, qual que é a postura adequada? Primeiro, se consagra, se purifica, evite o mal. Observação, Deus disse que Zofar era um homem que desviava do mal, íntegro, é isso? Não, falou de Jó. A hipocrisia é imensa. É normal, e a gente sabe de pessoas com traves no olho começar a apontar cisco no olho dos outros, a gente sabe disso. Mas aqui a hipocrisia é imensa. Ele olha para Jó e fala, você tinha que se desviar do mal, cara. Pois bem, somente assim, se consagrando e se desviando do mal, somente assim você poderá levantar o rosto e não ter vergonha. Ou seja, você está aí na cinza, você está aí no meio dos vermes, você está aí nessa vergonha, porque você está longe de Deus. Procura Deus, busca Deus, e aí você não vai ter vergonha mais. Tudo se resolverá. O caos, perda de filhos, isso vai ser passado. Olha a teologia destes amigos de Jó. Olha o pensamento, concluindo, já temos no último argumento aqui, dos amigos de Jó. Pois bem, Jó responde, e estamos chegando aos argumentos finais de Jó. Jó 12, 1, 9 e 10. Então Jó respondeu, quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó é consciente disso. E aí, versículos, ainda no capítulo 13, 3, 5, 7, 9, 12. Difícil acompanhar na Bíblia, né? É mais fácil mesmo eu trazer selecionado. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente em favor dele? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Acaba aqui o primeiro round. E temos um vencedor quase por nocaute. É que o adversário ainda vai se arrastar durante mais 2 rounds. Mas aqui já acabaria. Vamos ver, vamos analisar o que o Jó tem falado aqui, nesse grande virar de jogo, né? Primeiro, eu tenho consciência, foi a mão de Deus, a mão do Senhor fez isso, mas Ele tem todas as coisas sobre as suas mãos. Eu tenho consciência que Deus é poderoso e tudo está nas suas mãos. Mas, depois dessas acusações que vocês fizeram para mim, eu quero minha defesa. Só que vocês, perante vocês, não adianta eu falar nada pelo jeito. Eu quero falar com Deus. Deus sabe a verdade. Vocês vão ficar obscurecendo a verdade. Vocês vão distorcer a verdade. Eu quero falar com Deus. Eu quero falar com Deus. Vocês estão mentindo em nome de Deus. Ou seja, você está falando coisas, me acusando de pecados, querendo defender a sua concepção do Deus que você criou na sua cabeça, e por isso você está acusando-me de pecado. Deixa eu falar direto com Deus que vocês vão ver. Essa é a demanda de Jó. E aí ele tenta fazer essa virada da mesa, né? Não seria hipocrisia de vocês? Jó fala isso, lá no meio dos vermes, no meio da dor, com tudo perdido, ele olha assim, será que vocês não estão sendo hipócritas? Pensa um pouquinho. Deus poderia entrar aí no íntimo do seu coração e analisar você totalmente, e bateria um martelo, você é o íntegro, você realmente merece estar diferente de Jó. Ele vira o holofote para os amigos, e fala, Deus poderia te sondar? Será que Ele poderia ver as suas atitudes 100% aí, e você continuaria tranquilo me acusando?
E chega à conclusão que para ele é óbvio. Com essas palavras aí, primeiro, vocês enganam homens. Vocês podem enganar todas as pessoas ao seu redor, a sociedade, uma nação toda, um homem pode se levantar e dizendo coisas em nome de Deus, enganar, mas a Deus vocês não enganarão nunca, nunca. Ele pode sondar vocês, a Deus vocês não enganam. Então, tudo que vocês têm falado, tudo isso que vocês se esforçaram a falar, não vale de nada. Todas as suas falinhas preparadas aí, ele cita suas máximas, sua frasezinha decorada, são cinza. Não passa de barro. Depois dessa, já demandaria esses amigos ficarem quietos, mas Jó continua. Eu tenho consciência, Jó diz, a partir do verso, ainda no capítulo 13, versos 15, 20, 21, 22 e 26, ele diz, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste com os teus temores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Capítulo 14, de 7 a 10 e também o versículo 13. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão, ainda assim com o cheiro da água ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultastes até passar a tua ira, se tão somente me impusestes um prazo e depois te lembrasses de mim. Então Jó mistura aqui o seu argumento juntamente com, e isso prossegue em todos os capítulos, não é só o argumento, mas uma parte do argumento é simplesmente o lamento dele pela situação de sua vida, do seu sofrimento e do desejo e da possibilidade de sua morte e da ira de Deus passar. Mas isso é argumento? Sim. Se alguém está sofrendo, ninguém vai chegar com pedras perante essa pessoa. Então, isso deveria ser claro e nítido para os amigos entenderem a situação de Jó. Entenderem a situação de Jó. Então, vamos lá. Essas confissões dele, primeiro, eu me defendo, eu sei que eu me defendo, mas eu só tenho a minha esperança em Deus. Ele fala, ainda que ele me mate, eu só espero nele. E tenho esses pedidos, afasta de mim a tua mão, ou seja, que acabe o meu sofrimento. E tem também um questionamento, me dá a chance de defesa, me dá a chance de falar contigo, ó Deus. Deus atenderá esse desejo de Jó? Sim. Vocês vão ver quando acabar tudo a ser falado aqui, o último grande monólogo. Deus atenderá esse desejo. Bem diferente do que Jó espera, mas atenderá esse desejo. Então, Jó, ele tem consciência de que é pecador. Aí, se vocês não identificaram Jó como pecador até agora, por algum momento, ele mesmo se diz, está me pesando, ou estão lembrando aí, Deus está lembrando os pecados da minha juventude, ou seja, eu já errei bastante nessa vida. Só que eu sou arrependido, o Filho de Deus entende que arrependido, os pecados são apagados. E está aqui argumentando, os únicos pecados que poderiam ser projetados em mim foram os antigos, que eu já me arrependi. Eu sacrificava até pelos meus filhos na possibilidade de eles terem errado. Vocês acham que ele não confessou e não sacrificou pelos dele mesmo? Então ele está falando só se lembrar desses pecados meus da juventude, porque eu não tenho nenhum pecado que eu guardo com carinho e não vou me arrepender. Não tem nada que eu tenho guardado contra Deus e estou escondendo. Essa é a grande questão. Então eu posso com certeza chegar perante Deus e mostrar essa caixinha assim de pecados ocultos e mostrar que está vazia. Esse é o argumento dele.
Ele tem consciência que não existe argumento de ser justo perante Deus. Mas dentro da acusação que estão fazendo de que ele tem pecado oculto, aí ele fala, só Deus para provar mesmo que eu não tenho. E Deus provaria. Deus discutiu isso com o diabo. Deus provaria. Então Jó está com um raciocínio adequado, não está falando loucuras aqui. Então, ele entende que o homem em si espera enquanto tem vigor, enquanto tem vida, mas agora ele é um moribundo, e a morte vai tirar, de qualquer forma, do homem toda esperança. Inclusive tem um hineto, já cantamos aqui, muito antigo, que trata esse retrato de Jó, falando, há esperança para o ferido, como árvore, e compara isso aqui ao cheiro das águas, brotará, e está totalmente ao contrário do raciocínio do texto. Aqui ele fala, para a árvore tem esperança, porque depois de morrer ainda renova e nasce de novo. Para o homem, morreu, acabou. O que tem que ser feito em vida, e passa a vida, passa a esperança. Essa é a confissão de Jó. Pois bem, o que nós entendemos, por fim, e agora concluindo mesmo, apesar do atraso e peço perdão, dentro do coração de Jó, o que há? Apenas uma coisa incomoda mais a Jó do que a fala dos seus amigos, o silêncio de Deus. É isso que nós podemos diagnosticar. Uma audiência com aquele a quem ele serve é o desejo de seu coração sincero e atribulado. Então, se vocês estão incomodando com o seu discurso, o silêncio de Deus incomoda muito mais, porque Ele poderia resolver as nossas questões. Esse é o desejo do coração perturbado de Jó. E algumas lições sobre esse primeiro round de discussões, algumas. Suposições por experiência própria são perigosas. Cuidado com as suas formas de ler o mundo. Seu ponto de vista ser projetado nas outras pessoas, o seu padrão ser obrigado nas outras pessoas, sendo que não é a forma saudável de ler a Bíblia, mas sim a sua visão do mundo. Impedir alívio é uma tarefa maligna. Talvez uma das lições mais importantes de hoje. Quando alguém precisa do alívio da alma, impedir esse alívio não é coisa de cristão. Mas a ortodoxia, mas a forma correta de se pensar deve ser ali, já a verdade precisa ser dita. Não! O silêncio tem lugar. Impedir o alívio de uma pessoa é tarefa do maligno, não tarefa do cristão. Sejam promotores de alívio, não de sofrimento às pessoas. Deus não é uma força reativa. O pessoal parece que coloca Deus como um espelho, só seria justo se fosse espelho, ou seja, todas as ações de Deus são isentas, todas as ações de Deus são justas aos olhos dos homens, de tal forma com que o que eu faço, Deus projeta igualmente para mim. É só isso, teologia da retribuição. Não, Deus não é uma força reativa a você, Deus é uma pessoa. O próprio Deus é o Deus triuno, 3 pessoas, mas um só ser. Não tente torná-lo uma força reativa, apenas. E, por último, pensar sobre os caminhos de Deus não é garantia de clareza e compreensão. Entendem isso? Vocês podem refletir no livro de Jó, podem ficar discutindo situações da vida, vocês chegarão a conclusões fiéis e elucidadas? Não necessariamente. Pensar a respeito dos caminhos de Deus é chegar na conclusão de Paulo, quão insondáveis são os seus caminhos. Não é garantia de que você tenha uma conclusão. Não é garantia de que você tenha uma lógica no final que fale, estou satisfeito, entendi a Deus. De forma alguma. Então, que a nossa busca por sabedoria não seja, eu quero entender completamente os caminhos de Deus, mas seja, eu quero, ao final deste processo, adorá-lo, louvá-lo, render glórias ao nome dEle. Vamos orar para encerrar? Santíssimo Deus, eterno Pai, excelso Senhor de todos nós, confiamos em Ti. Que até quando nós falharmos nos momentos de visão mais terríveis das nossas vidas, como vimos nas outras aulas, nos dias mais tensos, negros e de trevas em nossas vidas, ajuda-nos a confiar em Ti, ó Deus. E que o nosso questionamento
não seja pecaminoso. Que nós possamos sim expressar a nossa alma, sabemos que o podemos perante Ti, mas afasta-nos de pecar. Afasta-nos, Senhor, de odiarmos a Tua gestão do universo. Afasta-nos de, em meio aos questionamentos, odiarmos a Ti, ó Deus. Mas que nós possamos continuarmos seguros em Ti, confiantes em Ti, e mesmo nos momentos mais difíceis, tal qual Jó tem se mostrado, ó Deus, que nós possamos garantir realmente que Tu controlas todas as coisas, e que todas as coisas, Senhor, apresentam momentos de graça e também de juízo sobre o pecado do mundo, não apenas diretamente ao nosso. Esteja conosco, ó Deus, para entendermos a Ti e nos relacionarmos a Ti de uma forma cada vez mais piedosa. Que nós busquemos em amor, Senhor, e perante o próximo, principalmente, trazer alívio, paz e apresentar a Cristo, o mediador por excelência, o Deus homem, o Deus encarnado, o único que pode afastar a Tua ira de nós, que seja o objeto de nossa adoração, reflexão e o alvo de nossas vidas, que possamos sempre vislumbrar a cruz de Cristo e entendermos a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A aula está encerrada.